Senhor, meninos e meninas! E aí, como é que vocês estão? Nós estamos começando mais um trimestre, né? Essa já é a lição número 2, olha só como o tempo voa, não é mesmo? Bom, e como a lição número 2, a gente tem um título muito interessante que a gente vai falar já já. Mas antes da gente começar a nossa lição, comenta aqui embaixo. E aí, como é que vocês estão? Como é que vocês têm passado esses últimos dias? Ainda estamos em quarentena, né? Um pouquinho aí, tendo um pouquinho de liberdade para a gente poder ir para o culto, conversar com os nossos amigos, não é mesmo? Mas a gente deve ter nossos cuidados ainda, né? Usando máscara, o álcool em gel, mantendo o distanciamento, mas a gente aos pouquinhos está voltando à nossa vida normal, não é mesmo? Espero ver os nossos rostinhos aí de sempre nos nossos cultos e também aquelas pessoas que só nos assistem pelo YouTube, nossas aulas. Que Deus abençoe e que continue conosco aqui, né, apreciando nossas aulas. Bom, para a gente começar, vamos fazer nossas orações, né? Oração de agradecimento pela semana e já a gente já começa a nossa lição. Então vamos lá, vamos fechar nossos olhos e vamos falar com o nosso Criador. Senhor Deus, mais uma vez obrigado por o Senhor estar conosco, pela essa semana maravilhosa. Muito obrigado, Senhor, meu Deus, por ter nos guiado, Senhor, meu Pai. É mais uma semana com o Teu Santo Espírito nos mostrando aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Senhor, permaneça conosco, Pai. Usa, Senhor, meu Pai, o Teu servo para falar a Tua palavra. Usa também, Senhor, os Teus filhos que estão nos assistindo, Senhor. Prepara os corações para que eles recebam essa semente, Pai. E para que elas possam plantar, Senhor, mais uma semente, Senhor, nos corações das pessoas que vivem com cada uma delas. Senhor, meu Deus, permaneça conosco e esteja em cada palavra, Senhor, junto de nós, Pai. Para que possamos aprender um pouco mais da Tua palavra, Senhor. Esteja conosco e assim eu oro e por fé te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, como vocês podem ver, a tia Raquel não está mais conosco aqui nas aulas, né? Pelo menos por enquanto, por esses meses agora. Alguns de vocês já sabem, né? Nosso filhinho Theo nasceu e logo ele vai estar aqui com a gente na nossa aula para vocês poderem conhecer um pouquinho, tá bom? Que vai demorar um pouquinho para a gente ir para a igreja ainda com ele. Bom, então, sem mais delongas, a nossa lição número 2 tem por título A Mensagem de João Batista. Olha só, a gente já aprendeu um pouquinho sobre a história de João Batista, né? Alguns anos atrás aí nos juniores. E agora nós vamos falar de João Batista agora para os nossos pré-adolescentes, certo? E a nossa lição se encontra no livro do Evangelho, né, de João, segundo escreveu João, o capítulo 1, e versículo 19 ao 34. Então, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 19 ao 34. E a palavra de Deus diz assim: E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: Quem és tu? E confessou. E não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: Então quem é? És tu Elias? E ele disse: Não sou. És tu profeta? E respondeu: Não. E disseram-lhe, pois: Quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Disse: Eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus, e perguntaram-lhe, e disseram-lhe: Por que batizas, pois se tu não és o Cristo, nem Elias, e nem o profeta? João respondeu-lhes, dizendo: Eu batizo com água, mas no meio de vós está um, a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da alparca. Estas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia! Este é aquele do qual eu disse: Após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi o primeiro do que eu. E eu não conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu. Por isso, batizando com água. E João testificou dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu
como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Então, olha só, João Batista estava, batizando ali as pessoas, o povo de Israel, para que eles se arrependessem do pecado. Então, enviaram esses sacerdotes e levitas para perguntar quem que é esse que está fazendo esse grande movimento, né? Então, perguntaram: e aí, você é profeta? Você é Cristo? Você é Isaías, né? É isso mesmo? Elias? Você é Elias? Então, ele falou simplesmente: não, eu não sou nada disso. Então ele perguntou: quem é você? E ele falou: eu sou a voz que clama no deserto. E como nós já conhecemos, a história de João Batista, seu pai era sacerdote, o Zacarias, e a sua mãe Isabel. E um grande dia, Zacarias foi chamado para poder queimar os incensos, e como estava só ele lá, ele orou, É isso que a gente entende, que ele estava orando, e então apareceu o anjo do Senhor, o anjo Gabriel, anunciando que ele não devesse ter medo, mas que Deus enviaria um filho a eles, tá? Tanto a Zacarias como a Isabel, E aí Zacarias não acreditou, porque ele estava velho já, Ele ficou um pouco ali com medo também de ter visto um anjo ali na frente dele. E por ele não ter acreditado, então Gabriel falou assim: você ficará mudo até que o seu filho nasça. E isso foi, até gerou o filho, gerou João Batista. E com isso Zacarias ficou mudo até o seu nascimento. Então, um grande dia do nascimento, a família estava ali perguntando, querendo que colocasse o nome de Zacarias no filho. Mas e porque não tinha nenhum João na família, eles ficaram meio que debatendo. Não, João, não tem nenhum João na família. Então, Isabel falou que ia ser João, e Zacarias escreveu num papel, porque como ele estava mudo, ele escreveu a palavra João, o nome João, E assim ele voltou a falar naquele momento. Olha só, para a honra e glória de Deus, Então, assim, todo o nascimento de João Batista, todo o seu ministério, João Batista vivia no deserto, ele usava roupas de pele de camelo, que não era muito bem visto naquela época, era uma roupa mais deixada de lado, E ele se alimentava de mel silvestre, e gafanhotos. Então, assim, a gente pode ver também que ele vivia ali um tipo de jejum. Isso era um jejum, É quando você se priva de algumas coisas para poder viver aquilo que Deus tem para você, não é mesmo? Bom, então, João Batista, a voz que clama no deserto. Ele pregava ao povo de Israel para que eles se arrependessem de seus pecados. E essa era a mensagem do arrependimento, a qual João Batista pregava. Eu gostaria que vocês abrissem também no livro de Mateus, capítulo 3, e o versículo 7 e 8, que a gente vai ver um pouquinho disso. E a palavra de Deus diz assim: e vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produze, pois, frutos dignos de arrependimento. Ou seja, as pessoas estavam com medo do que ele pregava, e aí eles iam lá para poder, com medo de um futuro, do fogo do Tártaro, do fogo do inferno, eles iam se arrepender. Mas eles não se arrependiam de coração. Então, o João Batista falou para eles: arrependam-se e criem frutos de arrependimento. Ou seja, arrependam-se de verdade. Hoje, nós nos batizamos realmente para isso, para deixarmos tudo aquilo que nós fazíamos antes, de conhecer a Cristo, de dedicar a nossa vida a Cristo e mostrar ao povo, aos nossos irmãos, que nós nos arrependemos de todas as nossas coisas que nós fizemos de errado, para viver agora uma vida cristã, uma vida centrada em Jesus Cristo, não é mesmo? E daquela mesma forma fazia João Batista, batizava com água.
certo? E João Batista ele era um profeta realmente, mesmo ele falando que não, que ele era apenas uma voz que clamava no deserto, ele era um profeta. E nisso ele até, né, repreendeu Herodes, o governador Herodes daquela época, não é? Porque ele estava ali pregando no deserto e tudo, muitas pessoas estavam indo até ele, né, para ouvir a tua palavra. E aí o governador, né, mandou alguns homens lá para poder ver, né? E nisso João Batista culpou a Herodes por sua má conduta, porque ele casou-se com Herodias, que era a esposa do seu irmão. E isso, né, isso é nos olhos de Deus isso era algo horrível. E isso mais para frente causou a sua prisão e até mesmo a sua execução. Então, João Batista morreu por conta disso, né? Que Herodias soube disso, né? E aí com muita artimanha, com muita astúcia, né? Ela conseguiu fazer com que João Batista fosse preso e decapitado. Isso a gente viu na história alguns anos atrás. Bom, mas não era só para esses grandes governadores que João Batista pregava, não. Ele pregava o arrependimento ao povo judeu, porque o reino de Deus estava próximo, né? Ele veio antes de Jesus para preparar o povo para a vinda de Jesus, para a vinda do Messias. Porque o povo, eles estavam muito cegos, né? Eles estavam cegos nas leis antigas de Moisés. Então, veio João Batista para preparar o coração do povo, para preparar o povo, para quando Jesus viesse, eles já tivessem sido arrependidos. Porque Jesus é o Cordeiro que morreu na cruz pelos nossos pecados, não é mesmo? Então, João Batista veio para preparar esse povo. Bom, e João Batista ele batizava com água. Eu gostaria que vocês abrissem sua Bíblia, né? No livro de Lucas, capítulo 3 e o versículo 16. Livro de Lucas, capítulo 3 e o versículo 16. Que diz assim: Respondeu Jesus João a todos, dizendo: Eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de desatar a correia das alparcas. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Glória a Deus por isso. Aqui, na verdade, João Batista está dizendo o quê? Que ele batiza com água para arrependimento dos pecados, não é mesmo? Mas viria Jesus após ele, que batizaria com fogo, com Espírito Santo e com fogo. E esse batismo se cumpriu lá no livro de Atos, capítulo 2, versículo do 1 ao 4. Depois vocês parem aí o vídeo e leiam, porque isso é um... Vamos ler agora. Vamos lá. Livro de Atos, capítulo 2, versículo do 1 ao 4. Que diz assim: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordantemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, assim, a gente vê alguns cultos, né? Gostaríamos que fossem todos, né? Mas alguns cultos a gente vê pessoas falando em línguas, e isso realmente é o batismo do Espírito Santo. É uma comprovação que aquela pessoa foi batizada com o Espírito Santo e com fogo, porque o Espírito Santo é algo que arde em nosso coração. É algo que queima a gente por dentro, mas é algo tão maravilhoso, tão glorioso, é algo extraordinário. E se vocês tiverem a oportunidade, peçam em oração,
para que Deus batize cada um de vocês com o Espírito Santo, porque é algo maravilhoso você poder ser usado de uma maneira tão maravilhosa na vida das pessoas. E isso é a confirmação de um batismo. Claro que, para que as outras pessoas vejam que você foi batizado, mas não necessariamente você vai ser batizado com línguas estranhas, você pode ser batizado com outros dons, assim como a gente já falou sobre esses dons em algumas aulas passadas. Bom, então aqui foi o que João Batista falou, que ele batiza com água, mas que Jesus, que vinha após ele, batizaria com o Espírito Santo e com fogo, né? Que se encontra ali, a gente já tinha lido, né? No livro de João. No livro de João a gente viu isso. No versículo 29 ali, que vai falar assim... vem falar, né, que Jesus é o Cordeiro de Deus e que ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. E aqui ele declara, né, nosso último tópico, que ele declara que Jesus, ele é o Filho de Deus, que está no livro de João, agora sim, no capítulo 1, versículo 29. Cadê aqui? No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que é antes de mim, porque ele foi primeiro do que eu. Jesus estava presente na criação do mundo ao lado de Deus, ao lado do Espírito Santo, os três, a Trindade, que na verdade é o único Deus. Eles criaram o homem à sua semelhança, eles criaram o mundo, criaram o universo juntos. Olha só que maravilha! Então, Jesus, ele estava no início dos tempos, e ali, agora, nesse momento, ele se fez carne, se fez homem, para que possamos realmente aprender com ele como viver uma vida em santidade, uma vida gloriosa, né? Ao lado de Deus, intimamente com Deus. Ele nos ensinou tudo isso e tem muito mais a nos ensinar. O Espírito Santo foi deixado agora, o Espírito Consolador, para que nos guie dia após dia a nos mantermos no caminho de Deus, no caminho da vontade de Deus, aquilo que Ele tem preparado para nós. Então que possamos ser como João Batista, anunciar o Evangelho, né? Anunciar o Evangelho, porque assim como João Batista foi usado para pregar o Evangelho, a pregar, né, a vinda de Jesus, assim devemos ser nós pregando o retorno de Jesus, porque o retorno de Jesus está próximo. Então nós devemos estar no coração voltado a Deus, voltado a Cristo, ter o coração cristocêntrico, né? E assim nós possamos pregar a sua volta, porque é isso que nos basta, esperar o retorno de Deus, o retorno de Jesus Cristo, para que possamos ser ascendidos, né, junto com Ele. Bom, que assim seja a nossa vida, né? Como João Batista, pregando o Evangelho, o retorno de Jesus, e assim possamos ter uma vida de acordo com a vontade de Deus, porque foi isso que João Batista teve. Ele foi uma promessa de Deus que se cumpriu na vida de seus pais, e assim ele viveu o seu ministério, pregando, clamando, né, no deserto a vinda de Jesus, e ele morreu fazendo o que ele mais fazia, com um coração bondoso, generoso, servindo a Deus. Ele morreu neste propósito, apenas fazendo aquilo que Deus colocou em seu coração, que assim sejamos também, certo? Vamos orar agora para agradecer, né? E pedir a proteção de Deus por mais uma semana, e que Ele esteja conosco. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Já deixa o seu like e na próxima aula nos veremos de novo. Vamos fechar nossos olhos e orar? Senhor meu Deus, obrigado por esta aula, obrigado por se manter conosco, obrigado, Senhor meu Deus, por cada uma das pessoas que estão nos assistindo, Senhor. Esteja com elas, Senhor Pai, mais uma semana, até a próxima semana, que possamos estar juntos novamente, e que o Senhor esteja com elas, Senhor. Proteja-o, Senhor, de todo mal, proteja-o, Senhor, desta pandemia, deste coronavírus que está chegando ao fim para a honra e glória do Seu nome, e, Senhor, permaneça com cada uma delas, Senhor. Guie, direcione, marque seus passos, Senhor, para cada uma delas, Senhor, cada uma dessas pessoas, Senhor, e que possamos viver somente a Tua vontade, Senhor, meu Deus.
Ô Pai, assim eu oro e por fé te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém?